Olá, estudante, eu sou o professor Ercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. Esse vídeo de hoje vai ser para nós a conclusão do nosso trimestre, um trimestre de viagem filosófica sobre a verdade, né? O primeiro trimestre do segundo ano tem como centro a verdade. E a gente desenvolveu aí esse trimestre desde as nossas aulas presenciais, ainda lá na sala de aula, aí depois com a pandemia e com todas essas aulas não presenciais, nós continuamos os nossos estudos em casa. Os nossos estudos não pararam, né? Então assim, lá em sala de aula nós começamos os nossos estudos de filosofia do primeiro trimestre falando sobre lógica. Lógica como uma ferramenta de busca pela verdade, transmissão da verdade, construção da verdade. Então, falamos lá sobre os argumentos, silogismos, premissa, conclusão e assim por diante. E aí foi o que nós estudamos em sala de aula, no início do nosso ano letivo, e fizemos até trabalho e prova presencial disso daí. Depois, então, iniciamos os nossos estudos em casa, com atividades não presenciais, e na nossa primeira aula nós começamos sobre a filosofia de Sócrates e a busca pela verdade. Então, iniciamos lá com Sócrates, quem foi Sócrates, aquela ideia do conhece-te a ti mesmo, na ideia de buscar a verdade, e aí descobrimos que o método socrático, ou seja, o método que Sócrates usava para buscar a verdade, chamava-se maiêutica, no sentido de parir, no sentido de nascimento, e isso tem muito a ver com a mãe dele, né? Tem a ver com a sua mãe, por quê? Porque a mãe de Sócrates era parteira. Enquanto a mãe de Sócrates ajudava as mulheres a parir filhos, Sócrates ajudava homens e mulheres a parir o conhecimento. Por isso que o método socrático é a maiêutica, porque Sócrates ajuda as pessoas a parir o conhecimento que, teoricamente, elas já teriam dentro de si mesmas. Então falamos disso na primeira aula. Na segunda aula nós vimos Sócrates e Steve Jobs. Então falamos um pouquinho sobre o uso da tecnologia na busca pela verdade. E aí isso a partir daquele texto do professor José Francisco dos Santos, no sentido de que há uma necessidade de humanizarmos o uso da tecnologia, para nós não ficarmos escravos da tecnologia, né? Steve Jobs falava dessa necessidade da humanização da tecnologia. Steve Jobs era um amante da filosofia, inclusive destaca de Sócrates nesse sentido de humanização. Então ele mesmo diz que nós precisamos humanizar a tecnologia para nós não nos tornarmos escravos delas. A tecnologia precisa estar a serviço do ser humano e não o contrário. Depois, na terceira aula, nós vimos dogmatismo, ceticismo e relativismo, que são três ideias sobre a verdade, três compreensões sobre a verdade. Então, o dogmatismo como aquela crença de que existem verdades absolutas e incontestáveis. Por exemplo, quando nós dizemos que a roupa do Papai Noel é vermelha. Isso é uma verdade incontestável. A roupa do Papai Noel é vermelha e ponto. Não é de outra cor. E isso é dogmatismo, dizer que existem verdades e verdades incontestáveis. O ceticismo vai dizer que é impossível conhecer as verdades, porque as verdades não existem de forma absoluta, então verdades absolutas não existem, então é um ceticismo em relação a isso. E o relativismo vai dizer as verdades existem, mas elas variam de acordo com o sujeito e com a circunstância. Para mim, a roupa do Papai Noel pode ser vermelha, mas para um daltônico, a roupa do Papai Noel pode ser de outra cor. Sabe? Para mim, essa verdade é correta, para outra pessoa é outra verdade. Então, no relativismo, as verdades existem, mas variam de acordo com o sujeito e a circunstância. Na quarta aula, nós falamos sobre a verdade em tempos de fake news. Então, nós estamos vivendo aí uma chuva de fake news, principalmente pelas mídias sociais da internet, né? E como encontrar a verdade em meio a isso. Então é um processo cansativo de busca pela verdade, não acreditar em tudo que nos vem. Então, se veio uma notícia que morreu alguém, eu preciso, antes de compartilhar, pesquisar mais para ver se isso é uma verdade.
para ver se isso é sério, isso é certo, para que depois eu possa compartilhar. Na dúvida, não compartilhe. Então, a busca pela verdade em tempos de fake news é uma busca cansativa que requer certo esforço, né? Depois, o papel do estudante na busca pela verdade. Então falamos sobre o papel do estudante na busca pela verdade, a necessidade de cansar estudando, né? Tem gente que diz, eu estou cansado de estudar. Parabéns, você está fazendo do jeito certo. Cansar, estuda. Filosofia dói a cabeça, cansa. Sabe, usa os teus neurônios, gasta a tua massa cinzenta, vai funcionando o teu cérebro. Cansa, dói, e nem tudo que dói é ruim. Então, criar hábitos de estudo, criar ambientes de estudo, fazer revisão do conteúdo do caderno, sabe? Quando a gente dorme, o nosso cérebro descarta as coisas que para ele são desnecessárias. E quando ele percebe que o estudante não dedicou certo esforço para aquele conteúdo específico, o cérebro entende que é desnecessário. E aí o cérebro apaga. Por isso que muitas pessoas que estudam só para a prova, lá na frente já não lembram mais sobre aquele conteúdo. E aí quando alguém faz uma pergunta 3, 4 meses depois sobre o conteúdo que caiu na prova, a pessoa não lembra. Ou às vezes vai fazer um Enem, vai fazer um concurso público e tinha uma pergunta que caiu em alguma das provas da vida dele, ele poderia saber, mas não sabe por quê? Porque ele estudou somente para a prova. E quem estuda somente para a prova, o cérebro entende que é algo desnecessário, porque estuda lá um dia antes da prova e tal. Então o estudante tem um papel importante na busca pela verdade e é um papel cansativo e precisa valorizar isso. Depois a linguagem e a transmissão da verdade, falamos do papel da linguagem, da importância de falar bem, de falar direito, de usar corretamente o português. Inclusive nessa aula que tem aí o vídeo, você pode fazer a gente faz uma revisão assim básica de português, não é um vídeo de língua portuguesa, mas é um vídeo que fala sobre a linguagem, a importância do português na transmissão da verdade. Então os porquês, os mas e o mais, o tem com acento, tem sem acento e coisas do tipo. Técnicas de redação, escrever bem. Respostas curtas em filosofia não funcionam. Precisa ser respostas que sejam desenvolvidas, com 5, 6, 10 linhas, né? Desenvolvidas, bem escritas, com ponto, com vírgula. Não só papapá, pronto, respondeu. Isso não funciona. Vocês precisam aprender a construir argumentos, certo? Depois da nossa 7ª aula nós falamos sobre ignorância e verdade. Percebemos que o ignorante não é aquele que acredita em algo errado e prega aquilo, não. O ignorante é aquilo que não tem acesso à verdade ou não teve interesse em buscar a verdade. Ou seja, o ignorante é aquele que não sabe, que não conhece. Esse é o ignorante. E aí nessa mesma aula nós falamos sobre Sofia e Frônesis, distinguimos esses dois tipos de sabedoria. A Sofia como a sabedoria acadêmica, aquela sabedoria dos livros, aquela sabedoria que a gente aprende na escola, ou numa faculdade, enfim. E a Frônesis como a sabedoria do senso comum, a sabedoria do cotidiano, aquela sabedoria que nós não aprendemos, não temos diploma daquilo, mas nós aprendemos com a vida, aprendemos com as situações que nos deparamos aí na vida. E uma não é melhor que a outra, né? Sofia tem o seu lugar e a Frônesis tem o seu lugar. Depois, na aula 8, nós fizemos uma revisão do conteúdo. E na aula 9, nós terminamos com a verdade e a polarização. E aí a gente conversou que a verdade, que quando nós acreditamos numa verdade, nós fazemos parte de um grupo de pessoas que acredita nessa verdade. E nos distinguimos de outros grupos de pessoas que acreditam em outras verdades. Isso é polarização. A polarização é algo natural, é algo normal. Quando pessoas acreditam em verdades diferentes, a polarização existe. Agora, o problema da polarização é quando ela vira algo ruim, quando ela vira exclusão, violência, sofrimento para as outras pessoas. Quando nós nos fechamos ao outro, aí a polarização é algo prejudicial. Agora, nós precisamos nos abrir ao outro. E aí a polarização não vai ser algo ruim, sabe? E aí nessa aula a gente conversa que uma pessoa de certa religião não vai perder a sua fé na religião só porque vai aprender sobre outra religião. E precisa aprender. Muitos preconceitos são quebrados quando nós aprendemos sobre outras religiões.
Uma pessoa não crente não vai virar uma pessoa crente só porque aprendeu sobre as religiões e precisa aprender sobre as religiões e precisa aprender sobre questões de gênero e sobre questões de diversidade, porque senão nós vivemos num mundinho fechado de preconceito e tratamos mal as pessoas por não conhecer, por não saber como a vida funciona, certo? Por isso a importância disso. Se você não assistiu alguma de nossas aulas, você precisa assistir essas aulas. Elas estão aí no canal, basta procurar e assistir, né? Tem as playlists específicas aí de verdade, felicidade. Aí o pessoal do segundo ano está lá na playlist de verdade. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se não gostou, deixe aí nos comentários por que não gostou, o que a gente poderia melhorar. E se não é inscrito no canal, se inscreve, isso nos ajuda bastante, beleza? A partir dos próximos vídeos, teremos aí assunto novo, matéria nova. Um abraço, até a próxima, valeu!